Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 13 ao dia 19 de junho. A gente já tá se encaminhando aí oficialmente para metade do ano e muita coisa, né, pode ter acontecido desde o início do ano, mas tem muito mais coisa por vir ainda em 2022. Então, se você tá se sentindo um pouco perdido, um pouco desanimado, sem energia para fazer as coisas, saiba que tem muito mais coisas. Tem sempre muita energia sendo oferecida para a gente viver a nossa vida da melhor forma. E nessa semana a gente vai ter energia de uma lua cheia acontecendo na terça-feira no signo de Sagitário. Então a gente vai ter o Sol em Gêmeos e a Lua em Sagitário fazendo uma oposição, iluminando o Sol, né? Iluminando essa Lua e fazendo com que ela brilhe em seu máximo. Quando isso acontece, como a Lua representa o nosso inconsciente, as nossas emoções mais arraigadas, o Sol ele ilumina tudo isso para que a gente possa observar as nossas emoções com mais clareza. Por isso que nessa fase as nossas emoções tendem a ficar mais intensas, porque elas vêm à tona sem que a gente consiga controlar. E o importante nesse momento é a gente aprender a se observar, entender que tá, eu tô me sentindo assim, por que será? O que está por trás de tudo isso? Qual foi o gatilho? Então esse é o verdadeiro autoconhecimento, é a autoobservação, é a autoaceitação, o não julgamento. A gente precisa praticar cada vez mais isso em relação a nós mesmos, principalmente, mas em relação ao nosso redor também, em relação às pessoas, às situações, porque quanto mais a gente entra no ponto neutro, mais a gente se sente livre das situações, elas não exercem nenhum tipo de controle sobre a gente. E quando a gente chega nesse nível, a gente com certeza tá um passinho à frente para a gente se tornar cada vez mais iluminado. A segunda, a Lua passa o dia todo no signo de Sagitário e a maior parte da terça também. Aqui a gente vai ter a Lua num signo de fogo e o regente, que é Júpiter, também num signo de fogo, que é Áries. Então tem muita energia à nossa disposição, muito otimismo também, muita força para a gente se movimentar. Só que como a Lua tá cheia, né, entrando na sua fase cheia, as emoções podem estar mais intensas e isso gera também um pouquinho de irritabilidade e impulsividade. Principalmente se as coisas não saem do nosso jeito, como a gente esperava, como a gente gostaria. Então só cuida um pouquinho mais desse estado de frustração e de não deixar que isso exploda além de você, que isso não cause um maremoto que depois você vai ter que lidar por um bom tempo. Quando a gente consegue conter, digamos assim, dentro da gente esse maremoto e a gente consegue dar vazão de uma maneira saudável às nossas emoções, porque aqui não é pra gente reprimir, não é pra gente engolir, é pra gente canalizar de uma maneira mais saudável. Então fazendo exercícios físicos, talvez algum tipo de esporte, escrita criativa ou uma escrita de desabafo, digamos assim, fazendo terapias, qualquer uma delas. Então tem várias formas, cantando, dançando, pintando, se expressando artisticamente. Tudo isso pode ajudar a gente a sublimar o que a gente está sentindo. E essa é uma válvula de escape saudável, sem que a gente precise criar conflitos ao nosso redor. Mas sim, haverá mais chance disso acontecer nesses dias aí de lua cheia. O que eu recomendo, acima de tudo, e o mais importante, é a paciência. Então a gente vai ser convidado a treiná-la, a gente vai ser convidado a acessá-la dentro da gente. Na terça, a Lua entra em Capricórnio às 7 da noite e vai passar quarta-feira o dia todo ali e uma parte da quinta. Então aqui a gente vai ter um signo de terra, um signo prático, um signo concreto e vai pedir pra gente sim focar nessas questões.
Como a lua vai estar cheia ainda, a gente vai estar sendo convidado a resolver algumas pendências, a fazer o que precisa ser feito. Então é uma energia muito positiva para isso. Só que como o regente de Capricórnio, que é Saturno, tá lá em Aquário, a gente está sendo convidado ao mesmo tempo a sair um pouquinho do padrão, da rotina, daquela coisa engessada e fazer de uma maneira diferente e quebrar um pouco isso para que possam surgir novas soluções, novas resoluções, novas ideias em relação ao que está emperrado na nossa vida. É preciso, em algum momento, romper com o excesso de seriedade, com o excesso de autocobrança, com essa sensação de que nada nunca está bom o suficiente, que a gente não é bom o bastante para as coisas que a gente faz, o que gera um sentimento de insegurança, que gera uma sensação de controle, que gera medo, que gera apego. Então olha como é uma bola de neve que vai no fundo, tá na origem do que a gente sente na superfície. Se a gente for aprofundando, a gente chega nessa questão que é o excesso de autocobrança, o excesso de seriedade em relação à vida. A gente precisa lembrar que a vida não é uma realização infinita de tarefas. A vida não é uma listinha que a gente vai ticando conforme a gente vai fazendo. A vida é apenas uma experiência. A gente pode sim realizar coisas concretas, mas a gente também precisa se lembrar de apenas viver, de apenas se sentir bem, ser feliz, focar na nossa saúde mental, que está sendo tão importante hoje em dia. Eu tenho certeza que quando a gente passar para outra dimensão, quando o nosso tempo aqui acabar, a gente vai ser perguntado sobre como a gente se sentiu, sobre como a gente viveu a nossa vida, e não o que a gente conquistou, o que a gente concluiu, o que a gente fez. Isso não conta necessariamente, mas como eu me senti enquanto eu estava fazendo, como eu me realizei internamente. A vida é um processo interno, é algo dentro da gente que acontece enquanto a gente vai realizando tarefas fora, mas não é só de tarefas que vive um homem, mas também de conexão com o nosso mundo interior, que é muito mais rico e muito mais inexplorado do que a gente imagina. Nesses dias aí de lua em Capricórnio, como existe a tendência da gente trabalhar demais, se cobrar demais, fazer demais, é importante também a gente se lembrar de simplesmente descansar e aprender a equilibrar esses polos da nossa vida, aprender que a hiperprodutividade ela só é positiva para as pessoas para quem a gente está fazendo, porque na maior parte do tempo a gente não está fazendo para a gente está cumprindo demandas externas. Então que a gente também saiba impor certos limites para poder se preservar, para poder focar um pouquinho mais em nós também. Na quinta, a lua entra em Aquário perto das 7 da noite, passa sexta e sábado quase o dia todo nesse signo de ar mais racional e relacional. Então, quinta-feira, principalmente, vai ser um dia cheio de aspectos no céu, um dia muito movimentado, que tende a ser um dia mais movimentado na Terra também, um dia produtivo, porque os aspectos ali, principalmente do Sol com Saturno, indicam isso, da gente resolver fazer muitas coisas, lembrando da reflexão que eu fiz na Lua em Capricórnio, que é muito válida ainda aqui, porque é uma corrente, digamos, que continua, né, fluindo nessa direção, mas sim pode ser muito positivo para a gente continuar no mesmo ritmo. No entanto, tem um outro aspecto do Sol, dessa vez com Netuno lá em Peixes, o Sol tá em Gêmeos, né? Aqui pede pra gente cuidar um pouquinho do nosso excesso de idealização, de achar que as coisas têm que ser de um jeito e não saber lidar muito bem com o real, com aquilo que tá acontecendo nesse momento. Quando a gente foca no real, quer dizer, o que eu tenho nesse momento, que está realmente acontecendo, eu acesso conscientemente a força que eu preciso para mudar esse real na minha vida, em vez de ficar
sofrendo, apegado àquilo que poderia ser. Isso só nos enfraquece. Então, quando a gente está no ideal, a gente está na ideia, a gente está na mente. E quando a gente vai para o real, a gente consegue ter mais força e poder para mudar a nossa realidade, em vez de ficar apenas sofrendo com isso. Então, reflita se tem alguma situação na sua vida que você vem idealizando demais, que você não consegue aceitar porque você gostaria que fosse diferente, porque isso vai falar um pouquinho do que a gente precisa mudar nesse momento, do que a gente precisa aceitar como real e utilizar a força necessária, acessá-la dentro da gente para fazer diferente. No sábado, a lua entra em Áries só às 8 da noite e passa domingo o dia todo nesse signo de água, sensível, intuitivo e imaginativo. Aqui a gente vai ter à nossa disposição toda a sensibilidade necessária para a gente entrar em contato com a nossa verdade, através da intuição, através da inspiração, para a gente olhar para dentro mesmo e perceber o que eu quero de verdade, quem sou eu de verdade, o que essa situação está querendo me mostrar. Então é um momento muito interessante para a gente refletir, para a gente pensar mais a respeito das coisas e se permitir sentir também. Se conectar com a espiritualidade é algo muito interessante, faz a gente se sentir conectado ao cosmos, conectado a tudo que existe, se sentir acolhido, se sentir abraçado, se sentir conduzido na vida, sem ter essa sensação de estar perdido, de estar isolado, de estar abandonado, digamos assim, como às vezes a gente pode sim se sentir. A inspiração e a intuição vão estar muito aguçadas nesses dias. E se a gente usar a força ariana, porque o regente de peixes, o regente tradicional está lá em Áries, que é Júpiter, e o outro regente, que é Netuno, está em peixes, a gente pode usar essa força para mover a energia. A gente tem fogo e água, que são energias muito sutis, que são energias que falam da força primária da vida. E aqui a gente pode canalizar essa energia para a realização dos nossos desejos. Então a gente sonha, mas a gente também tem a força, a coragem necessária para realizar. Lembrando que essa lua, ela tá prestes a ficar minguante no signo de peixes, inclusive na terça-feira que vem. Então, a gente não tá bem no momento de agir, mas essa ação, essa coragem pode ser, por exemplo, para a gente se desapegar das amarras, para aí então poder se realizar, para aí então poder seguir o nosso caminho mais leves, mais tranquilos, mais confiantes de que a gente vai sim realizar tudo aquilo que a gente desejar. Antes de falar do céu da semana, eu queria trazer só um recadinho aqui para você, que se você tem interesse em acessar um material completo sobre a energia da lua cheia em Sagitário, que vai falar um pouco mais sobre essa energia, como a gente pode lidar da melhor forma com ela, tem uma meditação especial, tem um material em PDF super completo, com sugestão de cartinhas, com exercícios para reflexão, né? Exercícios escritos e também de leitura, um texto, né, que eu escrevo a respeito da energia e também a leitura do mapa dessa lua em questão. Se você tiver interesse, é só você se tornar membro caminhante estelar do meu canal e vai estar disponível lá para você. Então é só clicar aqui embaixo, seja membro, escolher a opção caminhante estelar e acessar esse material. Você vai também ter direito a todos os outros materiais dessa série. Eu vou seguindo todos os signos, lua nova e lua cheia. Tá muito especial e me ajudou muito lá no começo, quando eu fazia certinho todas as luas. Me ajudou muito a cocriar a vida que eu vivo hoje. Então realmente funciona, realmente o poder da intenção, da conexão, do alinhamento com o cosmos, com a energia que está à nossa disposição, é capaz sim de ajudar a gente a criar a nossa realidade. Então vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com a carta O Compartilhar.
E essa carta já saiu aqui, não é uma carta inédita, digamos assim, mas ela é uma carta muito alinhada com a energia de Sagitário, porque Sagitário é do elemento fogo, que tem ligação com a cor vermelha. E olha essa carta, como ela tem, né, a energia do vermelho, do laranja, do amarelo. Tem também, inclusive, o fogo físico, a vela ali que a mulher segura. A gente pode pensar aqui, fazendo uma leitura, que nós temos a capacidade de iluminar o caminho uns dos outros. A gente pode ser essa vela, essa luz iluminando com o que a gente tem de melhor. Então, quando eu falo em compartilhar, muitas vezes não é necessariamente algo físico, não é fazendo uma doação, apesar de sim isso ser importante se você sente no seu coração de doar alguma coisa, o seu tempo, uma roupa que você não usa mais, o seu dinheiro, mas não se trata apenas disso. Quando eu falo alguma coisa para alguém do meu coração, quando eu simplesmente estou numa energia elevada e eu estou no transporte público, por exemplo, a minha frequência ela vai reverberar em todos ao meu redor. Que a gente saiba que quando a gente faz o trabalho interno, a gente está fazendo muito mais para o mundo do que a gente imagina. A gente está deixando de contribuir com a energia do inconsciente coletivo, a gente está se tornando essa vela acesa no meio da escuridão. E com essa velinha a gente consegue acender muitas outras velas ao nosso redor. O que a gente não pode é forçar uma vela que não quer ser acesa, é a gente querer que a pessoa mude, mas a gente pode sim indiretamente iluminar as pessoas ao nosso redor. Então às vezes a nossa luz já ilumina o cômodo, a gente não precisa acender a vela da outra pessoa, mas a nossa energia já vai contribuir para a elevação do planeta, das pessoas ao nosso redor, e eu tenho certeza que assim a gente vai começar a viver num mundo cada vez mais elevado, cada vez mais positivo, cada vez mais humano e cada vez mais digno para todos nós. Eu sei que aqui pode parecer muito tópico, eu sei que você pode achar que eu sou uma pisciana, mas se você realmente fica assistindo notícias e acha que aquilo é realidade, você está vendo apenas um recorte que querem que a gente veja para a gente se sentir impotente e achar que o mundo está perdido. Se a gente sair desse inconsciente coletivo e começar a focar no bom, no belo, no bonito, no elevado, no feliz, no solidário, e principalmente no amor, a gente vai sim conseguir mudar a realidade desse planeta. Eu confio em você, eu acredito nisso e eu tenho certeza que a gente está aqui justamente para realizar essa empreitada e juntos a gente consegue. Para finalizar, então, eu vou deixar uma perguntinha para você responder para mim aqui embaixo, se você sentir vontade, claro. E a pergunta que eu quero fazer essa semana, alinhada com a energia da lua cheia em Sagitário, é: o que você quer expandir na sua vida nesse momento? Pensa em alguma coisa que você quer colocar o foco e sabendo que o seu foco vai fazer aquilo crescer, vai fazer aquilo expandir. Seja uma área, seja um assunto, seja uma emoção, seja qualquer coisa que você queira ver expandir, crescer na sua vida, ganhar força, ganhar luz. Então coloca para mim aqui embaixo, porque pode ter certeza que isso vai dar muita força para fazer isso crescer e expandir cada vez mais na sua vida. Então é isso, eu desejo para você uma semana maravilhosa, cheia de coisas boas, de boas emoções, de boas energias e que você possa sim ter a vida que você deseja e merece viver. Um beijo no coração e até semana que vem. Tchau, tchau!